Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre notação científica. Então, acompanhem comigo os objetivos da nossa aula. Compreender a escrita de um valor em notação científica. Sabemos que podemos escrever infinitos números. Será possível representar de maneira prática números muito grandes ou muito pequenos? E aí? Sim, né, pessoal? E é exatamente nesse momento que entra a notação científica para nos ajudar. Quando os números são muito grandes, a gente levaria muito tempo escrevendo todos os algarismos dele, a gente não usa, a gente usa notação científica, né? Que reduz a escrita desse número. Você sabe a distância entre o planeta Terra e o Sol? Então, essa distância é de aproximadamente 149.600.000 quilômetros. Essa distância é considerada um número muito grande e podemos escrevê-lo em notação científica. Aí vem a pergunta, o que é notação científica? Então, notação científica, pessoal, é utilizada na matemática, química, física, biologia, para reduzir, para a gente reescrever números ou muito grandes ou muito pequenos, ok? Vamos acompanhar a situação, pessoal. Para escrever um número em notação científica, um dos fatores é um número maior ou igual que 1 e menor do que 10. E o outro é uma potência de 10. Então vamos lá. Estamos aqui com o número, né? Distância da Terra ao Sol, 149.600.000 quilômetros. Nós temos o que, pessoal? Esse número, eu quero reescrevê-lo em notação científica. Então, a primeira coisa que eu devo ter atenção, pessoal, é quem eu vou utilizá-lo como fator. Será que eu posso vir aqui e escrever assim e só reescrever o zero em base 10? Não, pessoal, porque aqui ficaria o número 1496. Posso colocar uma vírgula aqui? Também não, porque ficaria 149. 14, também não poderia. Então, nós colocamos a vírgula aqui. Aí sim, esse fator vai estar representando notação científica e obedecendo a condição, que tem que estar entre 1, pode ser 1, e menor do que 10, 1,496. Então, olha só onde que a prof colocou a vírgula. Vezes 10, né? O outro fator é uma potência de 10 vezes 10, e agora vamos entender por que esse 8 aqui, pessoal, no expoente. O número, vocês podem falar para mim, professor, esse número não tem vírgula. Quando ele não aparece com vírgula, significa que a vírgula está no final. E aí, aonde ela foi parar? Ela estava no final e foi parar aqui. Então, eu conto quantas casas essa vírgula se deslocou. Que nesse caso, 3, 6, 8. Então, o 8 é o expoente que está representando o deslocamento da nossa vírgula, ok? Mas e se for um número muito pequeno? Então, vamos ver aqui uma situação. O coronavírus Covid-19 mede aproximadamente 120 nanômetros. Mas, quanto é um nanômetro? Você lembra? Então, vamos relembrar daqui a pouquinho. Vamos olhar aqui e relembrar o que é o nanômetro. Então, olha só. Nano. Faltou o quê? O metro, nanômetro, que vem, né, da base metro. Então, olha só. 10 nanômetro é equivalente a 10 elevado na menos 9. Como o expoente é negativo, já se entende que é um número muito, muito pequeno. Então, nanômetro equivale a 10 elevado na menos 9. Então, vamos lá. O que nós queremos, pessoal? Queremos saber, então, o vírus Covid-19 mede, queremos saber a medida desse vírus, pessoal. Ele mede aproximadamente 120 nanômetros. A palavra nanômetros eu substituí por 10 elevado na menos 9 do metro. Ou ainda, fazendo toda essa transformação aqui em número decimal. É equivalente, pessoal, a eu ter multiplicado o 120 por 10 elevado na menos 9, que é 0,00001, correto? Então, é isso que aconteceu aqui.
Feito essa multiplicação, pessoal, chegamos em 0,000000120 do metro. Relembrando, pessoal, como que apareceu esse número? Eu reescrevi 10 elevado na menos 9 em número decimal, que é 0,0000, após a vírgula 9 casas, no final 1. Multipliquei por 120 e chegamos aqui em 1, nesse valor grande aqui, grande, mas muito pequeno, um valor extremamente pequeno, mas com várias casas. Para escrevê-lo em notação científica, a vírgula, eu tenho que saber onde eu vou colocar a vírgula. Não adianta eu colocar a vírgula aqui nos zeros, né, pessoal? Então, eu vou colocar a vírgula. Posso usar o 12? Não. Posso usar o 1,2? Sim, posso usar o 1,2. Aí entra, pessoal, o deslocamento. 1,2 atende à condição de que está entre 1 e 10, podendo ser 1, mas sendo menor do que 10. Para eu potência de 10, e para eu colocar o expoente, eu penso, minha vírgula estava aqui, era um número muito, muito pequeno, e ela passou para cá. Quantas casas ela se deslocou? 7 casas. Só que não está falando de um número muito grande, está falando de um número muito pequeno. Então, expoente negativo. Então, o coronavírus, podemos dar a medida dele como 1,2 vezes 10 elevado na menos 7 metros. Notação científica, pessoal, então é exatamente o que a professora estava tentando explicar para vocês. Ele precisa respeitar algumas condições. Então, nós temos aqui A, é a notação, né, matemática dele, A vezes 10 elevado na N. Precisa, pessoal, que o meu A, esse meu fator A, esteja sempre entre 1 e 10, podendo ser 1, mas tendo que ser menor do que 10. E N é um número inteiro, né? É o expoente, um número inteiro. Praticando 1, primeiro exercício, pessoal. Veja o título da matéria a seguir, que é Mundo chega a 7 bilhões de pessoas. Confira a curiosidades e números. Aí, o que a gente quer, pessoal? Escreva o número que aparece no título, 7 bilhões, no título da notícia, com os dígitos e em notação científica. Então, nós queremos escrever 7 bilhões com dígitos e também em notação científica. Lembra do que a professora falou? Respeitar está entre 1 e 10, pode ser 1, não pode ser 10, e já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá acompanhar a correção? Então, aqui.
7 bilhões, a manchete era: mundo chega a 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões eu posso, né, escrevendo ele, essa é a nomenclatura para se escrever. Quantos zeros? 3, 6, 9. 9, 0 representa bilhões. Então, 7 bilhões, escrito em notação científica. Só tem uma opção, né, pessoal? Não posso pegar o 70, nem o 700, nem o 7.000. Então, 7, 7, por quê? Está entre 1 e 10? Sim, está. Então, 7, aqui foi colocado 0, mas a gente poderia ter colocado apenas o 7, poderia ser assim, ó, apenas o 7 vezes 10 elevado na 9. A gente optou por colocar um 0 aqui. 7,0 vezes 10 elevado na 9. Professora, da onde mesmo que veio aquele 9? Então, pensem comigo, ó. Não tem vírgula, porque é um número muito grande, ó. Não tem vírgula, a vírgula está no final. E agora, onde que ela foi parar? Ela foi parar aqui. Então, quantas casas ela se deslocou? 3, 6, 9. Número muito grande, então 7 vezes 10 elevado na 9 é como eu escrevo 7 bilhões em notação científica. Mais um exercício, pessoal. Quantos neurônios existem em um cérebro humano adulto? Acreditava-se que eram aproximadamente 100 bilhões, mas pesquisas recentes sugerem que essa quantidade seja menor. Em média, 86 bilhões. Escreva em notação científica a diferença entre a quantidade de neurônios que acreditava-se existir no cérebro humano e a sugerida em pesquisas recentes. Então, o que a gente quer aqui, pessoal? Vamos entender o problema. Acreditava-se que tinha 100 bilhões. Estudos recentes dizem que é 86 bilhões. O que eu quero escrever em notação científica? Não é nem os 100 bilhões, nem os 86 bilhões. O que eu quero escrever em notação científica é a diferença entre os dois. Então, façam a continha de subtração, escrevam o número, resultado dessa diferença, e na sequência coloquem em notação científica. Já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então vamos aqui para a correção. Então, nós tínhamos aqui 100 bilhões e 80 bilhões. Nós queremos saber a diferença deles, né, entre esses dois valores, escrito em notação científica. Aqui, para facilitar os cálculos, pessoal, vocês devem lembrar disso, né? 1 bilhão, 10 elevado na 9, certo? Eu consigo escrever
1 milhão como 10 elevado na 6. Consigo escrever 1 trilhão tendo como potência de base 10, 10 elevado na 12. Então, isso ajuda a gente na hora de fazer os cálculos. Então, ó, 1 bilhão em forma de potência é representado como 10 elevado na 9. A diferença entre esses dois elementos, 10 bilhões menos 86 bilhões, é equivalente a 14 bilhões. Aí, simplesmente peguei o número, 14 e o bilhões, eu já sabia a representação dele, 10 elevado na 9. Aí eu penso o seguinte, tá, mas se eu deixar aqui, professora, não está respeitando a condição de notação científica. Correto, pessoal, não está representando, porque 14 não está entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Aí vamos reescrever novamente, olha só. Vamos reescrever como 1,4. Se a minha vírgula andou uma casa, né? Então eu aumento 1 aqui. Então 1,4 vezes 10 elevado a 10, a 10ª potência, ok? Professor, eu fiz daquele outro jeito, eu peguei, fiz a subtração, aí eu escrevi o 18 bilhões com todas aquelas casas decimais, né? Com 9 zeros aqui e daí já reescrevi direto. 1,4 vezes 10 elevado a 10. Correto, perfeito, tá? Só tentei facilitar um pouquinho aqui os nossos cálculos, tá bom? Próximo exercício. Você sabe quantos grãos de arroz há em um pacote de 1 quilo? Uma forma de saber isso é sabendo a massa de 1 grão. Sabendo que a massa de 1 grão de arroz é aproximadamente 20 mg, determine a quantidade de grãos no pacote de 1 kg, quilograma, escrevendo a resposta em notação científica. Então, olha só, pessoal, nós sabemos quanto que pesa, né, cada um dos grãos de arroz, correto? E também queremos saber quantos grãos tem em 1 quilo de arroz. Então pense um pouquinho, registre no caderno, releiam o problema e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então, talvez não estivesse tão fácil assim, né, pessoal? Então, acompanhem aqui comigo. Sabendo que a massa de 1 grão de arroz é aproximadamente 20 mg, que é miligramas, né? Determine a quantidade de grãos no pacote de 1 quilo. Então, tá. Primeira coisa que nós devemos fazer é pensar no 1 quilograma.
Quantos miligramas, já que a medida aqui de cada grãozinho de arroz está em miligramas, nós devemos pensar o pacote todo em miligrama. O pacote todo, 1 quilo. 1 quilo, 1000 gramas, 10 elevado a 3, 1000 gramas. E ainda, vezes 1000, equivalente a 10 elevado a 6 miligramas, correto? Sabendo disso, pessoal, basta a gente pegar o todo e dividir pela quantidade, né? O todo do 1 quilo, né? 10 elevado a 6 é a quantidade que tem em 1 quilo e dividir pelo peso de cada grãozinho, que nesse caso é 20 mg, miligrama. Reescrevendo, pessoal, o 20 como notação científica, nós podemos reescrevê-lo como 2 vezes 10 elevado a 1. Certo? 2 vezes 10 elevado a 1. Por que, professora, que eu reescrevi o 20 como 2 vezes 10 elevado a 1? Porque aí eu posso usar as propriedades, né, da potência, que diz que se eu tenho potência de mesma base dividindo, repete a base, subtrai os expoentes. Correto? Então é isso que eu fiz. Então, mantive aqui o 1 meio, tem 1, mas não aparece, né, pessoal? Não precisa aparecer. Repeti a base comum, que é o 10, e fiz 6 menos 5, propriedade de divisão de potências de mesma base. 6 menos 1, 5. Então, agora nós estamos com 10 elevado a 5 sobre 2. 10 elevado a 5 sobre 2, 10 elevado a 5, pessoal, equivale a quanto? Equivale a 100 mil. Dividido por 2, equivale a 50 mil. Agora, temos o valor aqui, né, da quantidade de grãos, vamos reescrevê-lo em notação científica, já que 50 mil é um número razoavelmente grande. Então, a vírgula não existe, está no final, passo ela para cá, né? Então, 5, poderia colocar 5,0, mas só o 5 também está super correto, mais didático, bonitinho assim, né? Então, o 5 está aqui e eu vejo, a minha casa, ela se moveu quantas? Se deslocou quantas unidades? 4. Então, vezes 10 elevado a 4 grãos ou 50 mil grãos tem no pacote de arroz de 1 quilo. Muito bem. O que vimos nessa aula, pessoal? Falamos um pouquinho sobre notação científica, entendemos a sua nomenclatura, sabemos que A é um fator, N é outro fator e que A tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Precisa respeitar essa condição para escrever números em notação científica. E que N, o expoente, deve ser um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser inteiro. E falamos um pouquinho mais sobre os prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.